Poucas questões geram tantos debates entre cristãos quanto esta. Se Deus já sabe quem será salvo, se Deus é soberano, se a Bíblia fala sobre eleição. Então, por que evangelizar? Por que sair pregando? Por que enviar missionários? Por que gastar recursos anunciando o Evangelho? Afinal, Deus não poderia simplesmente salvar aqueles que deseja salvar? Essa pergunta parece lógica. Mas ela parte de uma suposição perigosa. A ideia de que a soberania de Deus elimina a responsabilidade humana. E a Bíblia nunca ensina isso. Na verdade, as Escrituras apresentam algo surpreendente. O mesmo Deus que determina os fins também determina os meios, e compreender isso muda completamente nossa visão sobre evangelismo. Antes de qualquer coisa, precisamos reconhecer um fato. A Bíblia fala sobre eleição. Jesus falou sobre os escolhidos. Paulo falou sobre os eleitos. Os apóstolos não tentaram esconder esse tema. Pelo contrário, eles ensinaram que a salvação pertence ao Senhor, que ninguém se salva por mérito próprio, que a graça vem antes de qualquer obra humana. Mas existe um erro comum: transformar uma verdade bíblica em toda a verdade bíblica, porque as mesmas escrituras que falam sobre eleição também falam sobre arrependimento, sobre fé, sobre responsabilidade, sobre pregação, sobre missões, sobre evangelismo. A Bíblia apresenta ambos os lados da questão. Se alguém conhecia perfeitamente a soberania de Deus, esse alguém era Jesus. E mesmo assim, após sua ressurreição, ele deu uma ordem clara: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Observe, Cristo não disse, esperem os escolhidos aparecerem. Nem disse, não façam nada porque Deus resolverá tudo sozinho. Ele ordenou ação, movimento, missão, proclamação. A existência da eleição nunca serviu como desculpa para a passividade. Pelo contrário, foi o próprio Cristo quem enviou seus seguidores para anunciar as boas novas a todas as nações. Aqui está um princípio fundamental. Deus não determina apenas os resultados, ele também determina os meios pelos quais esses resultados acontecem. Por exemplo, Deus promete alimentar seu povo, mas normalmente usa agricultores para produzir alimento. Deus concede conhecimento, mas usa professores, livros e aprendizado. Da mesma forma, Deus salva pecadores, mas escolheu fazer isso através da pregação do Evangelho. A mensagem de Cristo é o instrumento que Deus usa para chamar pessoas à fé. Por isso, evangelizar não contradiz a soberania divina. Evangelizar faz parte dela. Talvez ninguém tenha ensinado mais sobre a soberania de Deus do que Paulo, e ao mesmo tempo, talvez ninguém tenha evangelizado tanto quanto ele. Paulo atravessou cidades, enfrentou perseguições, sofreu prisões, passou fome, foi espancado, tudo para anunciar Cristo. Isso é importante. Se Paulo enxergasse a eleição como desculpa para não evangelizar, ele jamais teria feito o que fez. Mas ele entendia algo que muitos esquecem: Deus salva, mas usa servos para proclamar a mensagem. Em Romanos, Paulo faz uma série de perguntas poderosas: como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão senão a quem pregue? Essas perguntas revelam o plano divino. A fé não surge do nada. Ela nasce quando o Evangelho é anunciado. Por isso a pregação ocupa posição central no cristianismo. Deus poderia agir de infinitas maneiras, mas escolheu tornar a proclamação de Cristo o instrumento principal para alcançar o mundo. Existe algo libertador aqui. O cristão não é responsável por converter ninguém. Essa responsabilidade pertence a Deus. Nossa responsabilidade é anunciar a mensagem fielmente. Muitas vezes deixamos de evangelizar porque temos medo dos resultados, mas Deus nunca nos chamou para produzir resultados. Chamou-nos para sermos testemunhas. Quando entendemos isso, o peso muda de lugar. A salvação continua sendo obra divina, mas a proclamação continua sendo nossa missão. Curiosamente, a soberania de Deus não enfraquece o evangelismo, ela fortalece. Imagine se tudo dependesse exclusivamente da habilidade humana. Que esperança teríamos? Mas sabemos que Deus transforma corações, abre olhos espirituais, convence pecadores, atrai pessoas para Cristo. Isso dá confiança, porque o poder não está no pregador, nem na eloquência, nem na estratégia. O poder está em Deus. O próprio Jesus dedicou grande parte de seu ministério à pregação. Ele ensinava nas sinagogas, nas casas, nos campos, nas montanhas, nas praias. Se alguém pudesse simplesmente revelar sua glória e resolver tudo instantaneamente, era Cristo. Mas ele escolheu ensinar, convidar, advertir, exortar, chamar ao arrependimento. O evangelismo não é uma invenção da igreja, é uma prática do próprio Senhor. Existe outra razão prática para evangelizar. Nenhum ser humano conhece o coração de outro. Nenhum cristão possui acesso ao decreto secreto de Deus. Não sabemos quem responderá ao Evangelho. Não sabemos quem será transformado. Não sabemos quem ouvirá a mensagem e encontrará a vida eterna. Por isso pregamos para todos, sem favoritismos, sem preconceitos, sem filtros humanos. O convite do Evangelho deve alcançar todas as pessoas.
Toda vez que o evangelho é anunciado, algo precioso acontece. As pessoas ouvem sobre Cristo, sobre sua morte, sobre sua ressurreição, sobre o perdão, sobre a reconciliação com Deus. O evangelismo não existe apenas para aumentar números, existe para glorificar Cristo, para tornar conhecido o Salvador, para proclamar que existe esperança para pecadores. E essa mensagem continua sendo necessária em cada geração. Então, se Deus escolhe quem será salvo, por que evangelizar? Porque Deus ordenou, porque Cristo enviou sua igreja, porque a fé vem pelo ouvir, porque a pregação é o instrumento estabelecido pelo próprio Deus, porque ninguém conhece quem responderá ao chamado do evangelho, e porque anunciar Cristo é um privilégio extraordinário. A soberania de Deus não destrói o evangelismo. Ela garante que ele não será em vão. Por isso continuamos pregando, continuamos anunciando, continuamos testemunhando, não porque confiamos em nossa capacidade, mas porque confiamos naquele que salva pecadores, e a mensagem continua a mesma: arrependa-se, creia em Jesus Cristo, e encontre a vida eterna que somente ele pode oferecer.